Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos iniciar aqui a criar mais uma funcionalidade dentro da aplicação. É uma funcionalidade pensando na questão de feedback do uso para o usuário, né? Que é, no caso, uma modal, né? A gente vai criar uma modal aqui no código para ela ser reutilizada em diferentes casos, né? Na aula passada nós criamos alguns botões e esses botões farão uso dessa modal para continuar ali o fluxo, para terminar ali meio que a ação que vai ser definida para aquele botão. Um exemplo é o botão de novo produto, né? Quando a gente pressionar nele, essa modal vai ser aberta com o formulário de produto dentro, né? Quando eu pressionar em editar, eu também vou abrir um modal com o formulário de produto ali com os valores para serem editados. E da mesma forma na deleção, quando eu pressionar para deletar, eu vou abrir um modal e dentro desse modal vai ter ali o componente para confirmar, né, a deleção. E no caso de confirmação de ação, né, por exemplo, ele criou um usuário, a gente teria ali um feedback dentro do modal, usuário criado com sucesso, coisas desse tipo, sabe? Então, essa ideia do feedback, nós temos aqui no XD, tá? Se a gente dá uma olhada aqui no nosso XD, esse aqui é um exemplo do modal, tá? Que seria, eu sumi da tela, opa, aí. Esse exemplo aqui do modal seria no caso aqui da deleção, né? A deleção, quando eu pressionar para apagar, o modal seria essa parte, esse fundo preto, né? No caso aqui é um preto com opacidade, né, de 50%, mas é essa parte preta aqui no fundo com uma componente dentro, né, dando destaque para um componente. Então isso é um modal, tá? E nós temos diversas bibliotecas que fornecem isso para a gente, só que eu quero criar um modal aqui manualmente para a gente ter noção melhor, umas noções melhores aí de HTML, de tratamento de evento, tá? E também dessa questão do children, de criar uma componente que vai receber outra componente como filha, e isso será acessado por dentro via propriedade. E também a questão de posicionamento, tá, que eu quero abordar aqui para a gente estar falando sobre posicionamento relativo, posicionamento absoluto, principalmente, tá? A gente vai bater um papo sobre isso também, beleza? Então, se a gente vem aqui no código, na verdade a nossa aplicação está aqui rodando, né? Da mesma forma de antes, e eu já vou começar fazendo uma correção da aula anterior, que eu não tinha percebido que os botões editar e apagar não estavam na mesma linha da tabela, né? Eles estão desalinhados, tá? Não está na mesma linha aqui. E para fazer isso, tipo, ele não ficou nessa linha por conta da Flexbox, né? Que a gente definiu o TD, né? A célula de dados onde estão esses botões como o display flex, né? Um container flexível. Então ele só está ocupando o espaço necessário para exibir essas duas componentes, e por isso a gente meio que não conseguiu alinhar, que ela ficou desalinhada, né? A gente pode até tentar alinhar ela aqui, mas vai ficar muito mais complicado do que deveria. Então, para corrigir isso aqui, vamos fazer isso aqui da forma mais simples, tá? Vamos abrir aqui a nossa tabela, né? A tabela de produtos. Aqui nós temos os headers, né? Os cabeçalhos, e aqui a gente está mapeando os dados para retornar mapeando os dados para retornar as células de dados, né, os TDs para cada produto, para cada valor, né. E aqui nós temos a estilização, né, styles.icons, que está sendo aqui para a célula que contém o botão de edição e o botão de deleção, tá? Então aqui no nosso arquivo de styles nós temos aqui a classe icons, né, que é a que está sendo aplicada aqui nessa célula TD. E eu vou editar isso, na verdade vamos dar uma olhada aqui no HTML, eu vou inspecionar aqui a página. E se a gente pega, nós temos aqui uns erros ainda, né? Esses erros vão ser tratados quando a gente for falar aí sobre as keys, né? O algoritmo de reconciliação, tá? Mas se eu coloco o mouse aqui na nossa célula de dados que está os botões, e eu expando ela, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu só aumentar o zoom aqui, vou abrir aqui, vou tirar você aqui um pouco para baixo. O nosso TD, nós temos duas tags SVGs dentro, tá? Então eu posso acessar direto essas SVGs e aplicar um estilo nelas. Porque na aula passada a gente até falou um pouco sobre isso, né? Porque eu não queria deixar de responsabilidade do botão, no caso aqui do SVG, né? Que esse SVG é um componente, ou seja, esse componente Edit Icon, eu não queria deixar como responsabilidade dessa componente de aplicar um estilo, uma margem, para que eles não fiquem colados aqui, tá? Eu vou desfazer aqui a estilização que a gente passou para a gente conseguir entender melhor.
que eles ficam um colado no outro, né? Para me resolver isso aqui, uma das formas seria abrindo cada botão ou passando um estilo para esses botões, né? Para o Edit Icon, eu passaria aqui o Style. E aqui eu passaria, né? Uma margem de 10 pixels, algo desse tipo, né? Aqui não vai dar certo porque a gente não está esperando receber um Styles no Edit Icon, tá? Mas eu não queria fazer isso. Mas a gente pode fazer isso via o CSS aqui do nosso Table Data, né? Da nossa célula TD. Então aqui eu tenho a classe Icons. E o que eu posso fazer aqui, né? Igual a gente está fazendo aqui na parte superior, que eu estou usando a classe ID e aplicando o estilo nos elementos span que estão dentro dessa minha classe ID. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a classe Icons e eu vou pegar todas as tags SVGs que estão dentro da classe Icons, né? Que vai ser os dois botões. E aí, nesses dois botões, nessas duas tags SVG, né? Eu vou aplicar aqui uma margem de 10 pixels. E salvando aqui, ele já cria, né, esse espaçamento que organiza esses botões, tá? Então, se a gente bota o mouse aqui em cima, ó, do ícone, essa parte laranja que tá aí, é a margem que eu apliquei, né? 10 pixels em todos os lados. Da mesma forma, o botão de apagar. Então, agora eles já ficaram posicionados da forma que a gente quer. Beleza? Então, essa é a correção que eu queria fazer. E agora vamos para a parte do modal, tá? Eu vou voltar aqui para a página de produtos. E aqui a gente já vai começar a falar um pouco sobre o modal, tá? Então, de primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div vazia. Eu só vou passar um style para ela. E esse estilo aqui é uma estilização inline, né? No HTML a gente tem esse estilo inline, que eu passaria aqui uma string com o estilo, né? Só que no React, esse estilo, a gente passa ele meio que tipado, tá? Existe uma tipagem para essa estilização. E no caso eu passo um objeto de propriedades, tá? Então por isso esses dois pares aqui de chaves, onde no par interno eu tenho aqui uma tipagem de todos os estilos que eu posso aplicar, tá? E aqui a nomenclatura muda um pouco, porque agora já não é com a separação, com o hífen separando, né? Então se o border, né, o que a gente tem aqui no styles, margem, traço, inline, né? Aqui já é camel case, que no caso margem inline aqui eu escreveria assim, ó, margem inline, certo? Tudo junto, onde a palavra nova, né, inicia com letra maiúscula, tá? Então aqui, o que eu vou passar nesse caso aqui? Eu vou passar uma largura, width, largura de 500, pode ser, né? Um height de 500 e o que mais aqui? Background color, o nosso querido red, né? Vermelho. Tá? O red aqui está em string porque eu não posso escrever, não posso passar para um objeto, né? Um red aqui que ele vai procurar por um variável, tá? Então vamos deixar assim. Vou salvar. Se a gente volta aqui, tá aqui o nosso bloco red e aqui ele tá dando scroll, né? A gente tem que corrigir isso porque eu não quero que ele dê scroll no meu layout inteiro, né? Nas aulas anteriores nós criamos esse layout que é essa parte lateral esquerda, né? Essa parte roxa aqui e um header superior ali, onde está a foto de perfil. Então eu não quero dar scroll, principalmente nesse layout da esquerda, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso definir definir no CSS como que ele vai se comportar no caso de que algum elemento tenha um overflow, né? Que ele esteja maior do que o tamanho disponível aqui na página. Então, vamos voltar aqui na nossa página, no nosso layout, na verdade, na componente aqui, Components, Layout. Eu tenho aqui um index.tsx, que é onde está definido esse layout, né? Ou seja, eu tenho um left header e, na verdade, eu dividi a tela, né? Eu dividi na parte da esquerda e da direita, tá? Então, o que é a parte da esquerda? É essa parte roxa aqui, esse header da esquerda, né? Essa parte roxa. E a parte da direita é toda essa parte branca, certo? Dividi em duas partes, left header e o right header, né? Eu chamei de container, tá? Então, left container e o right container. E aí, no container da direita, eu adicionei aqui o top header, né? Que é esse cabeçalho superior aqui. E esse outlet, né? Que eu expliquei lá na aula, que é o conteúdo da página que eu estou no momento. Certo? Não vou aprofundar muito nisso aqui, não.
Então, como eu não quero que o left container role, né, que tenha o scroll nele, eu vou passar uma propriedade no meu container da direita, né, que é onde tem variação de conteúdo, ou seja, o conteúdo só muda nessa parte branca da tela, né? E quando o conteúdo muda, o tamanho também vai mudar, né? Então, eu vou vir aqui no utilização do write container e vou definir aqui um overflow. O que é esse overflow, né? Quando o conteúdo da página for maior do que o tamanho definido, eu vou fazer alguma coisa. A gente pode passar aqui um hidden, ou seja, eu vou ocultar, vou cortar. Então agora eu não consigo dar scroll mais, mas o quadrado aqui a gente sabe que ele está cortado. E nós temos aqui também a propriedade scroll, né? Quando dá o overflow, eu vou dar a possibilidade de rolar. Então agora eu só estou fazendo a rolagem na parte da direita aqui do meu layout. O meu left header aqui continua da mesma forma. Beleza? Certo. Então, com isso aqui, vamos prosseguir com o nosso modal, tá? O que é o modal, né? Como a gente viu lá, o modal ele vai ser posicionado aqui nós teremos um componente, né, que vai ser posicionado aqui na tela de produto e ele vai ocupar todo o espaço, ou seja, vai ser ele vai ser do tamanho da página inteira, do viewport inteiro. E centralizado nele vai ter um componente filha que vai ser esse quadrado vermelho. Eu vou ficar chamando de quadrado vermelho, tá? Porque realmente é, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar de um componente, tá? Nós vamos criar a componente modal e o funcionamento dela vai ser esse funcionamento de wrapper, né? Essa ideia de wrapper, que é o quê? A nossa div, ela é uma componente wrapper, que é o que eu passo a div e dentro dela eu passo outras componentes, né? Então a div está em volta, ela está por volta, né? O H1 também, o nosso tag P, enfim, várias tags aqui no HTML são assim, tá? Que eu passo ela abrindo e fechando e o conteúdo dentro. O modal vai ser dessa forma. E essa componente que fica dentro da outra, ela é enviada via propriedade para a componente pai. Tá? E isso ficou confuso, eu sei, mas nós vamos entender aqui. O que eu quero dizer? Se a gente dá uma olhada aqui no nosso Product Subheader, no botão, o botão Novo Produto, eu enviei uma componente via parâmetro. Esse icon, né? Que é um plus icon, é uma componente, né? Um elemento JSX. Mandei na propriedade icon, certo? Essa aqui é uma das formas de enviar, né, componentes via propriedade, só que no nosso caso vai ser diferente, né? Vai mudar um pouco aqui, é parecido, só que diferente, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui a componente modal, abrindo e fechando, e dentro eu vou ter a minha div, certo? Vai ficar assim. E a minha componente modal, ela tem que acessar essa componente div para ela saber como e onde renderizar essa div, né? No caso é o nosso quadrado vermelho, tá? Então vamos criar aqui o modal, primeiramente, né? Como o modal é um componente global, um componente que vai ser utilizado por várias telas, nós vamos criar aqui na pasta components que nós temos fora aqui. Não é um componente específico da página de produtos, tá? Ela é específica do sistema. Então, em produtos, nós temos a pasta components, que é tudo específico de produto. E se a gente volta um nível, nós temos a pasta components aqui, global, entre aspas. Global, em geral. Beleza? Vamos criar aqui a pasta modal, certo? Aqui dentro vamos criar o arquivo index.tsx e o nosso arquivo de styles, né? Aquele mesmo padrão de styles.module.css, tá? O nosso index vai ser um modal, vai receber uma função e retorna alguma coisa, tá? Então nós temos o return desse modal. Esse processo de criação de componente, nós temos alguns snippets aqui é uma extensão, na verdade, né? Que a gente digita RFC export. Na verdade, eu não tenho a extensão, tá? Vou deixar aqui para vocês, caso você se interesse. É o React Snippets ou algo do tipo. Vamos ver aqui. É esse aqui, ó, ES7 React Redux React Native Snippets. Aqui está desativado para esse workspace. Eu vou habilitar aqui. No seu caso, você instalaria, né?
que ele dá vários snippets aqui para a gente criar esses códigos que a gente repete muito, né? Que agora eu digitaria um R component, isso, ó, RC, no caso seria React Component Export, né? Esse RCE. Clicar aqui, ó, ele já importa o React, ele importou, tá, é uma classe, né? Vamos voltar. No caso é o React Class Export, né? Vamos criar aqui um RFCE, né? E ele criou aqui uma função. Ele pega o nome do arquivo, tá? Como o nosso arquivo é index, ele vai dar o nome aqui e exportar um index, mas nesse caso seria modal, tá? A gente tem mais opções aqui, RF, na verdade acho que só essa, né? CPE, não é essa. No caso a mais indicada seria, na verdade é essa aqui, né? Que a gente está usando, RAFCE, né? React Arrow Function Component Export, né? Que ele cria a componente via Arrow Function, né? Que é o padrão que a gente está utilizando aqui. Então vamos usar ela, tá? Aqui, ó. RAFCE, certo? Aí ele vai criar aqui, o cursor já se replicou, né? Para todas aqui, para essas 3 ocorrências do index, né? Então eu só posso apagar e digitar o nome da componente, que é modal. Bem mais prático, né? Beleza, criar uma modal aqui em products. Eu vou importar, né, essa componente que eu acabei de criar. E aqui o TypeScript já começa a ajudar a gente. Porque se a gente passa o mouse aqui em cima, ele já fala, ó, o children do tipo element não tem propriedade em comum com o tipo intrinsic attributes. O que isso aqui quer dizer? É que eu estou tentando enviar uma propriedade children do tipo element, só que eu não defini aqui na minha componente modal que eu quero receber isso, tá? Então, o próprio React, a própria IDE aqui já está entendendo, né, por conta do TypeScript, que eu estou enviando um componente filha, tá? Um children. Então, quando nós fazemos esse padrão aqui de uma componente por volta da outra, essa componente que está dentro, né, que ficou dentro da outra, ela é enviada pela propriedade children para a componente pai. Então, aqui no modal, eu receberia aqui, ó, um children, e esse children é a nossa div, é o nosso quadrado vermelho. Beleza? Então, vamos criar aqui a interface, né? Interface props, né? Esse props aqui eu recebo um children. Esse children é um JSX.element, né? Um elemento JSX. Eu vou falar aqui que o meu modal recebe o objeto do tipo props, e agora ele já parou de dar erro. Ou seja, ele já está reconhecendo que essa div vai ser enviada para a minha modal. Tá? Vamos salvar. Eu vou deixar aqui do jeito que está e vamos voltar aqui no browser, né? A gente pode ver que o nosso quadrado vermelho sumiu e nós temos aqui só o modal, né? O texto modal, que é essa div que eu estou retornando aqui, né? Com o texto modal. Tá? Então, se ao invés de eu retornar essa string modal, eu retornar a variável children, que a gente salva, nós temos de volta o quadrado vermelho, certo? Então, isso é muito interessante, é muito importante a gente saber disso no React quando a gente está desenvolvendo, porque nós podemos fazer muitas coisas e criar componentes de forma bem mais natural ao uso, usando aí o children para enviar componentes para a componente pai, né? Para decidir como renderizar. Porque aqui nesse caso a gente vai fazer isso. Eu estou recebendo essa children e eu vou decidir como que eu vou renderizar ela dentro da minha modal, tá? Então a lógica de como vai ser renderizada e como que eu vou tratar alguns eventos vai ficar tudo encapsulado aqui dentro do modal. Eu vou fazer essa lógica, essa regra de negócio, né? E retornar essa minha children, renderizar ela no lugar que eu quero, no lugar que eu preciso. Beleza? Então, nós já fizemos isso e agora, para nós criarmos essa modal, nós temos que entender um pouco da questão do posicionamento aqui no React em si, né? No HTML em si. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Porque, por padrão, no HTML as componentes elas são renderizadas nós temos no CSS, né, uma propriedade aqui, position. Então, eu vou criar aqui uma classe container, que a gente sempre está tendo ela, né? Nós temos aqui um position.
Nesse position nós temos alguns valores, né? Fixado, relativo, estático, absoluto, stick, que meio que eu descrevo, eu defino como que aquele elemento, como que aquela componente vai se posicionar referente às outras componentes que estão na tela, tá? Então, no caso desse modal, né? Não, no caso do modal não, vamos deixar o modal de lado um pouco. Por padrão, essa propriedade position vem, deixa eu ver as opções que tem aqui para me lembrar. O position não é relativo, é estático, né? Por padrão ele vem estático, ou seja, os elementos aonde foi calculado o valor para ele estar, ele vai se manter ali de forma estática, né? Que é o comportamento que a gente vem vendo aí no desenvolvimento. Quando a gente cria um elemento ele, abaixo de outro, ele vai ficar ali, ele vai ser calculado ali, ele vai permanecer naquele local. Então, para a gente entender isso aqui melhor, eu vou criar algumas componentes aqui, tá? Alguns elementos HTML, não é nem componente, né? É só um elemento mesmo, só uma div com alguma cor, tá? Para a gente, com um quadrado com algumas cores, para a gente brincar um pouco com esses estilos aqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma div, eu vou criar o estilo lá no arquivo CSS, tá? Então, aqui eu estou na tela de produto, eu comentei o modal, né? Então, o nosso quadrado vermelho vai sumir. Eu vou criar aqui, né? O class name vai ser styles.element 1, tá? Ou one, né? Element 1. Vou fazer assim, eu vou criar 3, né? Aqui não é element 2 e o element, 3, certo? 3 elementos aqui, 3 divs. E aqui no meu arquivo de styles, eu vou criar as classes para eles, tá? Então, vou criar aqui element 1, certo? Element 2, e eu vou criar o outro aqui. Vou só apagar você vem para cá. Meu Deus do céu, element 3, certo? 3 elementos. Então, para cada um eu vou passar aqui um width de 50 pixels, vai. E um height também de 50 px, tá? Vou selecionar os dois, vou copiar para mim já colar aqui e aqui também. Ele jogou uma linha a mais, mas beleza. Nós temos esses 3 elementos, eu vou definir a cor de fundo, tá? Background color, para um eu vou passar vermelho. Para você vai ser um verde. E para você vai ser um... background. Estou me atrapalhando tudo aqui na digitação. Vermelho, verde e um amarelo. Tá? 3 quadrados. Beleza? Então, vamos brincar aqui com a questão do posicionamento. Nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo o uso do posicionamento absoluto. Tá? E o que é esse posicionamento absoluto? É quando um elemento ele se posiciona referente ao irmão dele. E o que isso quer dizer? Tá, eu vou passar aqui, aí você pode imaginar, né? Não, ele já está posicionado referente ao irmão dele. Sim, mas quando eu vim aqui no meu element tool e passo para ele um position absolute, a gente salva, ele some, tá? Não é que ele sumiu, né? Na verdade, o element 3 que sumiu, né? O yellow. E por que ele sumiu? Porque esse elemento que eu passei como posição absoluta, ele meio que deixou de existir, tá? Não necessariamente não deixou de existir, mas ele deixou de pelo menos ocupar o espaço que ele ocupava na tela. E os elementos que vinham após ele, né, que era o container amarelo, ele meio que, como ele não enxerga mais o container verde, ele está se posicionando referente ao container vermelho, tá? Então, o amarelo ele está por baixo do verde aqui. Se eu aumento o tamanho do amarelo, vou passar 60 pixels, 60 por 60, a gente começa a ver a borda dele aqui, tá? Então, essa questão do posicionamento absoluto, ela é bem útil para casos específicos. Existem casos e casos, né? Do mesmo jeito que nós temos o position fixed, que é uma posição fixada, ela vai ficar naquela posição e pronto.
que é interessante para a gente criar, por exemplo, esses headers, né? Ou seja, esse left header aqui, a gente poderia estar posicionando ele aqui usando o CSS com posição fixa. A posição absoluta também vai ser muito útil em alguns casos, tá? Esse caso do modal é um caso específico que fica bem interessante a gente usar a posição absoluta, porque agora que eu passei a posição absoluta para esse container verde, ele meio que ele vai se posicionar, ele não vai calcular, ele nesse caso aqui ele está calculando a posição dele relativo ao pai, né, ou aos irmãos dele, que seria esse container vermelho, só que eu tenho a liberdade agora de definir as propriedades aqui, ó. Deixa eu vir aqui no elemento 2, nós temos aqui no CSS um top, a posição top, eu vou precisar aqui de um ponto e vírgula, nós temos o bottom, né, bottom, top, bottom, left, nós temos ele também, e right, tá? Essas propriedades a gente usa para definir o posicionamento de um elemento absoluto, né? Normalmente a gente pode usar em outros elementos, só que com a posição com o position absolute, que isso aqui fica interessante, porque se eu passo o top 0 e o left 0, eu vou remover aqui o bottom e right, tá? E salvo. Olha lá para onde ele foi. Ele foi para o canto superior esquerdo. Ou seja, ele está levando em consideração aqui, para se posicionar agora, o meu viewport, né? O meu documento em si, tá? Então, eu consegui mover ele, tirar ele meio que de dentro desse container, dessa tabela, né? No caso aqui da tela de produtos, e estou posicionando ele referente à minha página inteira, tá? Por conta do posicionamento absoluto. Se eu tiro o position absolute, ele vai se posicionar agora referente aos irmãos, né? Ele meio que perde esse poder, a gente perde esse poder aí de estar posicionando ele referente a outros elementos, tá beleza? E esse referente a outros elementos varia também, porque ele se posiciona de forma absoluta, nesse caso aqui, ele se posiciona de forma absoluta referente à página inteira, porque não tem mais ninguém antes, no caso, ele está se posicionando referente a essa tag HTML aqui, tá? Que é a raiz do documento HTML. No caso, seria o body, né? O corpo do HTML. E ele está se posicionando referente a ele porque não tem ninguém antes, né? Não tem mais o que... A base de referência dele é essa. E eu posso criar bases de referência diferentes. E o que isso significa? Um elemento com posição absoluta vai se posicionar referente à raiz da aplicação, ou seja, a tag body da aplicação, a menos que eu tenha algum elemento anterior a esse elemento que está com posicionamento absoluto, com o position relativo, por exemplo. E o que isso quer dizer, né? Eu sei que ficou confuso de novo, mas esse nosso quadrado verde, vou voltar aqui no código, esse nosso quadrado verde, vamos voltar aqui na tela de produto. O quadrado verde, que é esse element tool, ele está se posicionando de forma absoluta, tá? Referente a raiz da aplicação, né? O body. Mas se esse meu container aqui, ó, essa div externa, se ela tiver com position relative, né, a variável position lá do CSS igual a relativo, esse meu elemento 2 vai se posicionar relativo a esse container e não a raiz, ao body, a raiz ali do nosso documento HTML, tá? Então, se eu venho aqui no meu CSS, nesse CSS aqui, né? Aí nós temos aqui a classe container, né? Esse aqui é o styles da minha tela de produto, né? A tela de produto está aqui, a classe container é que está se aplicando nessa div externa. E se eu venho aqui nessa div externa e passo para ela um position relative e salvo, agora o meu quadrado verde veio para cá, ó, para a raiz, ou seja, para o canto superior esquerdo do meu container que está com posicionamento relativo. Então ele agora não se referencia mais ao body, né? A raiz ali do HTML, mas sim ao componente que está anterior a ele, ou seja, um componente pai dele que está com posicionamento relativo. Tá, beleza? Então acho que agora sim esclareceu bastante coisa e agora vocês estão prontos aí para estar entendendo o que a gente vai fazer com esse modal.
Tá, beleza? Então eu vou voltar ao modal aqui. Eu vou tirar essas divs que eu criei aqui só para a gente explicar para vocês, né? Eu vou apagar também a estilização desses elementos. Vou deixar o position relativo também, eu vou tirar, tá? E agora nós temos o nosso modal. Tá, então na componente modal nós temos uma div. Essa div ela vai receber um estilo, né? Então aqui style, styles.container. Vamos importar aqui o container, né? O container não, o styles, né? Ponto barra, styles.module.css. Não é style aqui a propriedade, né? É class name. Beleza? Então aqui no nosso arquivo CSS, eu tenho aqui um container e o posicionamento dele vai ser absoluto. Certo? Vou voltar aqui para o browser. Aqui está tudo normal. Ele quebrou o scroll de novo. Isso não é legal. Por causa do posicionamento absoluto, né? Mas a gente vai estar resolvendo isso aqui. Eu não vou precisar passar o scroll ali, porque eu não quero que o meu modal seja scrollável. Scrollável é uma palavra feia, né? Mas eu não quero que eu tenha a possibilidade de dar o scroll no modal, tá? Aí mais para frente talvez a gente tenha que fazer algum ajuste aqui, dependendo da componente que a gente vai renderizar no modal. Mas quando chegar o momento a gente mexe, até para ficar mais fácil entender o porquê que a gente está mexendo ali. Tá, beleza? Então vou passar um posicionamento absoluto e aquelas mesmas propriedades, né? O top 0 e um left 0. E ele vai se posicionar relativo à raiz da minha página HTML. Certo? Certo. E o que eu vou fazer agora? Esse meu, vamos voltar aqui no código. Esse meu container, eu quero passar um cor de fundo nele, né? Um background. Background, ele está dando erro porque não tem um ponto e vírgula ali. Background color black. Na verdade eu vou passar em RGB, tá? RGB 000, né? Preto. Então se eu salvo isso aqui, não tem background, né? Porque é também um detalhe do container absoluto, porque as dimensões dele a gente tem que definir também, né? Quando a gente passa a dimensão de forma absoluta, a gente meio que perde o tamanho que já é calculado automaticamente, né? Nesse caso aqui, ele é do tamanho exato desse meu quadrado vermelho, tá? Então, por isso que eu passei o background color de preto, black lá, e não mostrou porque tá preto só por baixo aqui do meu quadrado vermelho. Então, eu vou ter que definir a dimensão aqui desse cara. Então, a largura dele, né, o width, vai ser o quê? Vai ser 100 VW, tá? O que é VW? Qual que é essa unidade de medida? O VW, a gente pode imaginar no viewport o width, que é uma unidade de medida absoluta, tá? Que é referente à largura que eu tenho disponível na tela, tá? Esse viewport, essa parte toda que eu exibo a página, tá? Então, 1 VW é igual a 1% do espaço disponível que eu tenho dessa página, né? Desse viewport, dessa parte visível da página do browser aqui, né? Então, 100 VW é 100% da largura, tá? Então, se eu salvo aqui, nós podemos ver que ficou tudo preto, né? Horizontalmente. Horizontalmente, né? Então, na vertical, nós vamos passar aqui o height. A largura é 100 VH, tá? O W ali é view width, da largura, e o VH é da altura, tá? Salvando aqui, tudo agora ficou preto, né? Ocupamos todo o espaço. E isso aqui, se eu movo a página, ele também se ajusta, né? Porque o view width e o view height se altera. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar opacidade, né? E para passar opacidade aqui, ao invés de usar RGB, eu vou usar RGBA, tá? Que é onde eu consigo passar essa opacidade, né? Que tem aqui 000, eu tenho um quarto valor que seria a opacidade, né? Eu vou passar aqui o 0.5. 0.5. Beleza? Agora com essa opacidade, agora o que a gente só tem que fazer é centralizar esse container vermelho no centro, né? Centralizar esse container vermelho. E para centralizar, o que a gente faz? A gente pode usar a Flexbox, tá? Então eu posso falar que esse meu container preto,
ele tem o display flex, certo? Salvando aqui, nada mudou, mas eu posso passar um align items center, center e um justify content center. Salvando aqui, o container veio pro centro, beleza? Então, com isso aqui, nós já temos uma componente modal, né? Vou voltar aqui para a tela. E essa componente modal, ela é renderizada de forma condicional. Então, a gente vai ter uma condição. Eu vou ter a se eu estiver adicionando um item, ou se eu estiver apagando um item, eu vou exibir primeiro a modal para perguntar se é realmente para apagar aquele item, né? Então, a gente sempre tem condições. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um use state para a gente começar a brincar aqui, porque o outro tema que eu quero abordar aqui, que é a questão dos eventos, tem a ver com a exibição ou não do modal. Então eu vou criar aqui um state chamado show modal e um set show modal. Ele vai receber o use state que inicia como true. Tá? Então por padrão eu vou exibir esse modal. E aqui no meu JSX eu vou fazer uma condicional, né? Então eu vou verificar aqui, passo chaves e verifico. Is show modal. Não, é só show modal, né? Se show modal é igual a true, a gente pode fazer assim, né? E um ternário. Vou só arrumar isso aqui. Esse cara vem para cá e aqui fica null. Deixa eu salvar. Se o show modal é igual a true, eu retorno modal. Se não, aqui os dois pontos, eu retorno nulo. Tá? E aqui, como o show modal é um booleano, eu posso tirar essa igualdade true aqui, que o JavaScript já entende. Tá? Então, se a gente volta aqui no código, o modal continua aqui. Se eu inicio o meu state como false, o modal não vai exibir. Beleza? Então, tá tudo certo aqui. O que a gente quer fazer agora? É uma funcionalidade que os modais têm, que é bem interessante da gente ter também, que é o quê? Se eu clicar nessa parte escura, nessa parte de fora, eu quero que o modal feche. Beleza? Eu quero fechar esse modal. Então, vamos fazer aqui um tratamento para a gente conseguir fazer isso. Isso inicia como? O modal em si, ele vai ter um evento de fechamento. Ou seja, dentro do modal, eu vou saber quando eu cliquei nessa parte preta, essa parte escura. Tá? Então, se nessa div aqui, tá? Nós temos uma div que tem o children dentro. Tá? Se nessa div eu passar aqui o onClick, eu vou registrar aqui no evento onClick, ou seja, quando eu clicar nessa parte escura, né, nessa div preta, eu vou disparar esse evento onClick. Então, eu vou criar aqui uma função const handle click ck, né, recebe, aqui é uma função normal, e eu vou passar essa função handle click no meu evento onClick da div, tá? Handle click. Isso aqui é só uma forma de organizar, né? Porque eu poderia criar essa função aqui do onClick, só que quando isso cresce, vira bagunça, né? Então a gente declara as funções aqui em cima antes de retornar e só repassa elas para os eventos aqui das componentes que a gente quer. Tá? Então quando eu clicar na minha div, o que eu vou fazer agora? Vou dar um console log. Click detected. Certo? Vou salvar, vamos voltar aqui no browser, eu vou abrir o console. Ele vai ter alguns erros, não, tá limpo. Vou clicar aqui na parte preta, olha lá, o click detected, está logando, né? Então ele está detectando o clique aqui na parte preta. Beleza, só que no meu caso, eu quero definir aquele state, ou seja, eu tenho um use state aqui na minha tela de produto, eu quero definir ele como false, para o modal sumir da tela, né? Ser removido da tela. E é aquela ideia de eventos que a gente já vem falando em aulas anteriores. Ou seja, o meu modal ele vai receber uma função como parâmetro e o nome dessa função vai ter essa ideia de evento. Ou seja, eu vou chamar a função de onClose, por exemplo. Ou seja, quando eu pedir para fechar esse modal, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou executar alguma função. Né? Que função é essa? Essa função está vindo como parâmetro. Então, eu vou tipar aqui na minha interface o onClose. O que é um onClose? É uma função que retorna void. Ela não retorna nada. No nosso caso, a gente só vai setar um state em tela. Né? Então, eu não vou
eu não vou retornar nada dessa função, tá? Então, nessa função handle click que eu tenho aqui dentro da componente modal, quando eu clicar, eu vou executar o onClose. Certo? Eu sei que ele é uma função, eu sei que essa função não recebe nenhum parâmetro. Se eu falar aqui, que o onClose recebe um value, que é um number, aqui ele já vai dar erro, porque eu não estou passando nenhum valor aqui, né? Se eu passar 1 aqui, 2, parou de dar erro, tá? Mas eu não recebo parâmetro nenhum, tá? Pelo menos nesse caso aqui. E aí a implementação dessa função onClose vai ficar por responsabilidade da tela que está usando a modal, certo? Então aqui em produtos, né, a tela de produto está usando a minha modal, aqui ele já está dando erro, né, porque a propriedade onClose está faltando, né? Eu tenho que passar aqui uma função onClose, a propriedade onClose que é uma função, tá? Então aqui é aquela mesma ideia que a gente fez dentro da modal, ao invés de eu passar a função aqui, né, no método onClose, eu vou criar ela aqui antes de retornar, beleza? Eu vou criar aqui um const handle close modal, certo? É uma função que o que faz essa função? Seta o state para falso, né? Então set close, como é que é o nome do modal do state aqui? Set show modal, né? Então set show modal false, certo? E eu passo essa função via parâmetro aqui do onClose do meu modal, beleza? Salvei aqui, vou salvar aqui dentro do modal também. E com isso, em teoria, se eu clico aqui fora do modal, ele some. Perfeito, né? Funcionou. Vou atualizar aqui, limpar os erros. O modal está aqui, né? Porque o state por padrão ele começa como true. Se eu clico fora, ele sumiu. Perfeito? Muito bom. Então, a gente já está conseguindo fazer isso. Bem interessante, só que a gente tem um problema. Porque agora, se eu clico na minha componente, nesse meu quadrado vermelho, ele também fecha o modal. Tá? E isso não é interessante, a gente não quer isso, porque esse modal ele pode ser, por exemplo, esse exemplo aqui do XD, né? Que é um componente, tem um botão aqui excluir produto, né? Se eu clicar assim em excluir produto, não necessariamente eu quero fechar um modal naquele momento, ou assim, eu quero fazer algumas coisas antes de fechar o modal. Ou pode ser outros casos, por exemplo, no caso do formulário, né? O formulário de preenchimento de produto, nós teremos vários campos, vários inputs dentro do modal. Então, como é que eu vou clicar no input para digitar e ele vai fechar o modal, né? Eu não quero que isso aconteça, tá? Então, esse problema, a gente conhece ele como a questão da propagação de eventos, né? O Event Bubbling. Isso aqui, ó. Event Bubbling HTML. Tá? Tem muitos artigos, né, falando sobre isso, o Free Code Camp, tem aqui também do Medium aqui, tem também no Geeks for Geeks, bastantes artigos aqui falando sobre isso, que basicamente, né, explicando aqui para vocês, se eu clico nesse container, nesse quadrado vermelho, eu clico no quadrado vermelho, só que eu também clico na minha componente modal, né, que está aqui por trás. Eu também clico na minha, por exemplo, se eu clicar aqui em cima da lista, eu também estou clicando na lista, tá? Eu também estou clicando no meu layout, né, que está por trás aqui de tudo, certo? Então eu clico em vários, quando eu clico na tela, né, eu clico em vários elementos, tá? Só que primeiramente esse clique é no que está por cima, né? É no meu quadrado vermelho, tá? E a questão desse bubbling, desse event bubbling, se a gente traduz isso aqui, ficaria meio que o borbulhamento de eventos, é que quando eu cliquei nesse cara, esse quadrado vermelho, ele vai executar a função, o onClick do quadrado vermelho, e vai jogar a bolha para cima, né? Para o pai, ou seja, vai disparar o onClick também do modal, da parte preta aqui de trás, que vai disparar para o componente de cima, que nesse caso aqui, esse componente de cima seria a nossa página de produto, né? Que o modal está dentro da página de produto desse container. Então ele vai disparando, vai subindo esse evento, subindo, até chegar na raiz do document, né? O document aqui, esse document é uma variável que a gente tem no
browser em si, que é meio que a raiz do nosso documento HTML, né? Então esse evento ele vai subindo até chegar em cima. E normalmente a gente não se preocupa com isso, porque isso não atrapalha, mas existem casos onde isso atrapalha, né? Esse é um deles. Então, o que a gente vai fazer para parar? A gente tem que procurar uma forma de parar essa propagação de evento, tá? Então, dentro do modal, como que a gente pode fazer isso da forma mais simples? Eu tenho a div aqui, que é a div que está com essa parte, o fundo preto. O que eu vou fazer? Eu vou criar outra div, tá? Dentro dessa div eu vou colocar aqui a minha children. E nessa div aqui que eu vou fazer a lógica para parar essa propagação. Então eu vou clicar no meu filho, clicar no quadrado vermelho, esse evento vai borbulhar, vai chegar nessa div, e quando chegar nessa div eu já vou parar com ele. Eu vou cortar ele aqui. Beleza? Por que eu não faço isso no meu handle click? No on click aqui do modal. Na verdade a gente pode fazer nele, né? Vamos testar aqui. Tá, não, vamos fazer aqui primeiro com essa ideia aqui do div, dessa div externa, que é o que eu acredito que vai dar algum problema sim se a gente fazer aqui em cima, mas vamos por partes aqui. Nessa minha div aqui, eu vou ter o evento onClick, certo? Eu já até lembrei aqui porque que a gente não pode passar nessa div de fora, mas vamos fazer aqui dentro primeiro, tá? Nesse onClick aqui, eu vou ter uma função que vai parar essa propagação, certo? Ou seja, eu vou criar aqui, né, essa mesma ideia aqui do handle click, eu vou criar uma função antes de retornar e só passar essa função para a div. Então, eu vou ter aqui um const, handle stop propagation, vou chamar assim a função, tá? Vou passar aqui o handle stop propagation no onClick da minha div e sempre que a gente clica, né, sempre que a gente dispara um evento no HTML, esse evento ele vem como parâmetro da função que está sendo executada. Então, aqui, ó, eu estou passando o handle stop propagation, eu vou passar uma função aqui em linha, né? E essa função, se eu passo aqui, eu vou chamar de e. Esse e, ele tem uma tipagem específica, né, que é um React Mouse Event no HTML div element, né, e o mouse event, ou seja, é um evento do mouse que está sendo disparado, que está sendo passado via parâmetro e disparado para essa função. Nesse caso aqui é o evento de clique, tá? Então nós sempre temos esse evento. E foi até interessante eu mostrar assim, isso para vocês, porque essa é a forma que eu uso aqui para roubar a tipagem, né, no TypeScript. Então eu já sei que no handle stop propagation eu vou receber um evento e o tipo dele é esse. Então eu seleciono isso aqui e eu arrasto para fora, tá? Por exemplo, aqui para dentro dos parênteses dessa minha função. E aqui eu vou falar que eu recebo um e, né? A tipagem desse e é essa tipagem que eu roubei aqui do onClick. Então eu vou voltar aqui o handle stop propagation. Então eu vou voltar aqui o handle stop propagation pro onClick da div, tá? Handle stop propagation. E no corpo dessa função, o que eu vou fazer, né? Se a gente dá uma olhada aqui dentro do evento, dou um e digito ponto, nós temos alguns valores aqui, alguns parâmetros, algumas funções, e uma delas é stop propagation, tá? É uma funçãozinha simples, né? Que eu só executo. E fazendo só isso, eu salvei aqui, ele vai parar essa propagação desse evento de clique para os níveis acima, tá? Por que eu não passo esse stop propagation para o meu handle click, né? Por que eu não faço isso? Porque se eu fizer isso, toda vez que eu clicar no meu filho, eu vou disparar esse handle click do pai. Só que nesse handle click eu estou usando ele para disparar a callback de fechamento. Ou seja, esse clique aqui eu estou assumindo que vai ser um clique na parte preta, tá? Então, quando vai voltar o problema de antes, tá? Porque eu vou clicar no filho e eu vou disparar essa função handle click que vai parar a propagação, mas essa função também chama o onClose para fechar o modal, né? Então eu vou continuar tendo o mesmo problema. Por isso que eu preciso dessa div aqui no meio do caminho, que ela vai ser usada única e exclusivamente para parar a propagação desse evento. Só voltar ela aqui para o local correto
E dessa forma aqui, eu clico na parte externa, ele fecha, né? Vou atualizar aqui. Clico na parte preta, ele fecha. E se eu clico na parte vermelha, ele não fecha, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir que eu estou clicando milhares de vezes, mas ele não fecha, né? Eu vou até colocar aqui, ó, na minha div filha, né, no quadrado vermelho, eu vou passar aqui nela um onClick, né? Nesse onClick aqui, eu vou dar um console.log red square clicked, certo? Então aqui no log eu vou atualizar, limpar aqui esses erros. Olha lá, o red square clicked está sendo printado várias vezes, né? E quando eu clico fora, ele fecha. Beleza? Então, para essa aula vai ser isso, né? A ideia vai ser essa. Essa ideia que a gente fez aqui do onClose, do modal recebe um evento onClose que seta. Essa função é definida aqui, né? Handle close modal. Eu passo via parâmetro para o modal. A minha componente filha, por exemplo, esse quadrado vermelho, ela pode também receber esse handle close modal, tá? E dentro dela eu posso ter ali um ícone de X, um close, um xzinho, né? Para quando eu clicar lá também eu conseguir fechar o modal. A gente usaria essa mesma ideia desse onClose que a gente criou aqui no modal Py. Beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.